Oficialmente se abre la conferencia Salsa. Y a todos, bienvenidos a Leticia, al Amazonas. Ustedes fueron recibidos por un agua con hierbas del pueblo Maguta, gente de agua, digamos, dueños del territorio. Eso quiere decir que esta conferencia ha sido pensada, basada, ha sido hecha en conjunto por el pensamiento de los pueblos del territorio. Digamos, se empata con un pensamiento, digamos, de indigenizar la antropología, de crear un diálogo más simétrico. Obviamente eso no es tan fácil, pero estamos dando un paso, estamos propiciando condiciones para hacerlo. Pero además, es una conferencia recibida por las 3 universidades, Manaos, Iquitos y Leticia. Esta alianza fronteriza, uno de los objetivos de esta conferencia es, digamos, fortalecer estos lazos que ya existen, pero fortalecerlos y todo este pensamiento que llega, que no estamos en los rincones de cada país, estamos en el centro de la Alta Amazonia. Ninguna conferencia de Salsa ha tenido como un lema, pongamos un lema, y digamos, visiones y futuros, Amazonia desde las raíces. Es decir, queremos pensar el futuro, pero para eso tenemos que mirar a las raíces. Y justamente acá los compañeros hemos comenzado desde el pensamiento indígena, y lo que los invitamos es justamente a construir, pensar y tejer ese futuro. Muchas gracias. Y esos principios están fundamentados en tejer ese canasto y esa palabra de vida. Ellos dijeron, los canastos que nosotros tejimos ya están deteriorándose y ustedes tienen que empezar a tejer un canasto nuevo, pero con fibra más resistente. También mis mayores y sabedores mandan decir de que tienen que llevar la semilla del tabaco y la semilla de la yuca dulce, y lo tienen que sembrarlo en cada uno de las partes de donde han venido. Y tienen que sembrarlo en tierra fértil, en tierra buena, para que ese tabaco y ese yuca dulce termine bien alentado, con mucha sabiduría y sobre todo con mucha resistencia. Y este es el preciso momento que estamos a tiempo de tejer ese canasto nuevo y seguirlo tejiendo hasta terminarlo. Estamos todavía a tiempo. É bastante importante evento como esse, porque é aqui que nós conseguimos trazer, como comunidade tradicional, com populações indígenas, os nossos pensamentos para que vá se consolidando na possibilidade de se transformar em política pública, se transformar em garantia dos direitos. E esses direitos vai desde a garantia dos territórios, direitos constitucionais. Então são através desses eventos que a gente consegue se expressar os nossos pensamentos e trazer as ideias que nós gostaríamos muito que fosse absorvido pelos governos dos estados para se transformar em política pública. Estamos neste evento onde é a primeira vez que eu participo e poder ter a presença dos povos indígenas nesse espaço acadêmico, fazendo intervenções importantes a partir das medicinas tradicionais, a partir dos seus conhecimentos, é algo muito importante que precisa estar em esses espaços acadêmicos, né, esses espaços científicos, e também trazendo estratégia de como eles estão nesse enfrentamento, né, diante do que está acontecendo no Brasil, no Peru, na Colômbia,
em outros países, como Equador, que estão aqui presentes, falando das suas realidades e desafios dentro do território. A salsa está fazendo lugar muito especial porque ele está tendo o encontro entre pesquisadores indígenas, lideranças, antropólogos, né, dos países da Tríplice Fronteira, inclusive do Equador. Então acho que escutar aos indígenas e o que eles estão trazendo como reflexões está sendo muito bacana para pensar o trabalho da gente que não é indígena e como agora vai incorporar isso nas suas pesquisas e nas suas reflexões teóricas. É isso. Esta salsa ha permitido lo que casi siempre predicamos, pero muy pocas veces logramos, que es lograr hablar con la gente con quienes trabajamos y de quienes obtenemos y aprendemos la mayor parte de las cosas que terminamos diciendo, y que ellos irrumpan nuestro pensamiento, como que la interrumpan por un momento dado y que nos permitan reiniciar un diálogo que muchas veces suspendemos para poder hablarle a nuestros colegas. Entonces ha permitido como una reinterpretación de quiénes son nuestras audiencias, ha multiplicado las posibilidades de colaboración, de alianzas, y ha creado muchos momentos incómodos también, que son muy saludables, porque cuando la vida académica se vuelve muy cómoda, yo no veo que avance mucho, la verdad. Entonces hemos permitido que haya momentos incómodos junto a muchos momentos de gran placer, como este de comensalidad. Estamos aqui conjunto com mais 500 pessoas em Letícia, no coração da Amazônia, havendo a nossa conferência. É uma conferência que se une a saberes indígenas, parceiros indígenas, alunos e sábios indígenas, junto com a comunidade acadêmica, multilingual, transdisciplinar, para construir um diálogo simétrico entre tudo, né? E em prol de um entendimento e um melhoramento da situação socioambiental hoje em dia na Amazônia, em plena bacia Amazônia. Todos os países, todas as cuencas, as bacias, estamos juntos nessa luta. Salsa é um momento de piracemas, né? Piracemas antropólogos. É um momento muito importante de compartilhar nossas experiências, nossos trabalhos, aprender também. Então, essa piracema, essa circulação nos possibilita a circulação de conhecimentos, né? Da antropologia de várias pesquisas. Isso nos faz construir mais pessoas, mais gente, mais humanos e mais sonhos. Nossa, a salsa me surpreendeu, sabia? Eu não imaginava que seria assim. Ontem eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida, lá na Casa Hija. As abuelas, as mulheres discutindo, conversando sobre ser mulher, num evento organizado por 3 jovens. E aí o sentido da minha profissão veio todinho para mim. Foi maravilhoso. Obrigada.
enfim, eu achei, comparado com outros congressos que eu conheço, embora eu nunca tenha vindo na salsa, como eu te disse, eu acho que esse aqui tem uma diferença imensa. E para mim o ponto central da diferença não é apenas o fato de que tem presença indígena, mas que a presença indígena afetou o modo de organização do encontro. E aí eu acho que esse novo modo de organização é genial e é um exemplo do que pode acontecer na universidade. Como é que a presença indígena pode afetar o próprio modo de funcionamento da universidade. É um encontro muito bueno porque se encuentran acá en Leticia compañeros originarios de este territorio de diferentes partes de este continente, ¿sí? Nos hemos escuchado, nos hemos dicho cosas y pareciera que llegamos en una unidad de conocimiento y pensamiento y estamos pidiendo lo mismo, ¿sí? Que el conocimiento, que la autoría, que la ciencia occidental empiece a dialogar de verdad, que los conocimientos de los abuelos de este territorio son tan válidos como cualquier outro conhecimento do mundo. Então, essa salsa, eu acho que, bom, eu só tinha participado em 2 outras reuniões da salsa, ambas as duas na Europa. Então, essa reunião para mim é muito especial e é muito legal, porque eu vi nessa reunião uma participação indígena muito forte. Eu vi uma participação dos estudantes colombianos e de pessoas que eu conheço do Brasil muito forte. Então, para mim, essa salsa é muito diferente do que eu já tinha conhecido com as reuniões anteriores. Acá en español la traducción. Este es el momento en que todos nosotros que hemos estado reunidos hemos convidado a Dan Néstor Cedino, John Pablo Baeto y Luis Elvira Belaunte como moderadora, para que nos den una palabra de orientación, concorde con el lema que le hemos puesto a esta conferencia: visiones y futuros, Amazônia de las raíces. Eu nem acredito que sejam viradas distintas, né? Tanto que elas se alimentam umas às outras, se nutrem umas das outras, e eu acho isso bom, né? E talvez seja apenas uma grande virada, uma grande rotação de perspectiva que busca alterar, diversificar, intensificar os modos da presença indígena na antropologia. O que esse encontro da salsa tornou tão evidente, né?
Mas assim, quando eu penso em modos da presença indígena, dos povos indígenas na antropologia, eu também estou pensando nos indígenas nas aldeias, onde vamos fazer campo, e uma experiência sobre a qual depois escrevemos, né? Então é o lugar indígena nessa escrita nascida da nossa experiência que eu estou pensando. Me parece que pensar o pensamento não é algo fácil, nem é algo dado. Na medida em que nós estamos nessa posição de antropólogo, nessa lógica, né, ocidental de pensar, que a nossa lógica indígena é outra, né, totalmente diferente. Né? Ou melhor, existem várias formas de construir conhecimento, e vários caminhos de adquirir conhecimentos. Né? É o sonho, né? É linguagem das coisas, né? E circulação de conhecimento, né? A sensibilidade do corpo, o toque do corpo, né? O movimento do corpo. Então, existem várias formas de acessar conhecimento e construir conhecimento. E quando a gente entra nessa lógica da antropologia, ou esse modelo ocidental da universidade, a gente é sujeito a desconstruir tudo isso e construir outro corpo. Poxa, é um evento muito emocionante. Eu nunca imaginei me reencontrar com tantas pessoas do Brasil, da Colômbia, do Equador, do próprio Peru, tantas lideranças indígenas importantes. Estamos aqui com mulheres maravilhosas que nos falam dos aconselhamentos, que nos falam dos corpos delas. E estamos aqui todos juntos. A primeira noite na Maloca, 500 pessoas numa Maloca compartilhando o tabaco, compartilhando a coca. Eu acho que foram exemplares, né, dessa transformação que vem não só na mente, no pensar, mas que vem com tudo. Com a pele, com o interior, com todo o corpo, com toda a pessoa. Tem sido maravilhosa. A organização foi cada detalhe, nem posso imaginar. Até o chip do celular vocês lembraram. E a presença dos povos tradicionais realmente criou um diálogo, um clima muito especial. E é uma primeira experiência nesse nível de intercâmbio intelectual, emocional, espiritual. Foi muito lindo e espero que podemos repetir no futuro. En este evento he tenido una experiencia inmensamente maravillosa que me conmueve. Es que las personas que existimos en el mundo tenemos algo hermoso que se llama compartir, que se llama servir, que se llama amar y sobre todo que se llama perdonar. Olha,
Só